Marcus Hull nasceu em 22 de fevereiro de 1972 e cresceu em Darmstadt, Alemanha. Quando adolescente, Marcus demonstrou muito interesse por futebol. Ele praticou o esporte por anos, até que um acidente aconteceu. Marcus levou uma pancada séria no joelho que o forçou a ficar longe do campo de futebol por um longo período de tempo. Enquanto esperava para se recuperar e voltar a se juntar ao seu time de futebol, Marcus foi apresentado ao fisiculturismo por seu médico. O médico recomendou que Marcus treinasse com pesos moderados para acelerar a recuperação do joelho. Com 120 libras de peso, Marcus começou a treinar 6 dias por semana para se recuperar o mais rápido possível. No entanto, durante todo o processo de recuperação, Marcus ficou encantado com as melhorias que viu em seu físico. Como resultado, ele decidiu deixar o futebol para trás e se concentrar no fisiculturismo. Aos 18 anos, Marcus começou a malhar na academia com a intenção séria de crescer o máximo possível. Ele diz: "Depois de um curto período, desenvolvi minha paixão pelo fisiculturismo e fui dos 63 quilos iniciais para bem mais de 100 quilos. Após ver as tremendas melhorias em seu físico, Marcus percebeu que tinha potencial para fazer muito mais do que apenas treinar na academia. Como resultado, ele começou a procurar competições de fisiculturismo. O primeiro show de fisiculturismo de Marcus deveria ser o Newcomer Championships de 1994 em Hessen. No entanto, Marcus foi atingido por uma lesão infeliz poucas semanas antes do show, forçando-o a adiar sua estreia em competições de fisiculturismo. Então, vários meses depois, Marcus finalmente subiu ao palco. A competição foi chamada de Bachau Cup em Babenhausen. Surpreendentemente, Marcus ficou em primeiro lugar, tanto na sua categoria de peso pesado quanto no geral. Vencer sua exposição de estreia foi um grande impulso para Marcus, que agora estava mais motivado do que nunca para continuar treinando duro, além de competir. Apenas uma semana após a Bachau Cup, ele aumentou a aposta ao competir no Grand Prix em Hesse, desta vez terminando em segundo lugar. De lá, Marcus continuou competindo em shows de fisiculturismo. Ao longo dos anos, ele lentamente subiu na escada competitiva, indo de um competidor de nível nacional para um fisiculturista altamente reconhecido. Em 1999, Marcus já havia conquistado seu Procard e estava nos maiores palcos do fisiculturismo, incluindo o Senhor, Olympia, Night of Champions e Joe Weider's Pro World. Entre os anos de 2000 e 2006, a carreira de Marcus no fisiculturismo estava a todo vapor. Durante esse tempo, ele esfregou ombros com alguns dos maiores nomes do fisiculturismo, como Ronnie Coleman e Jay Cutler. Em seu auge, Marcus era temido por seus ombros extraordinários. Até hoje, Marcus é considerado o fisiculturista com alguns dos maiores deltoides da história do fisiculturismo. Treinamento. Durante seu auge, Marcus treinava com peso 6 dias por semana, tirando apenas um dia de folga da academia. Quanto aos ombros, ele tinha um dia dedicado exclusivamente a essa parte do corpo. Em seus treinos de ombros, Marcus visava misturar alto volume com pesos pesados. Além disso, ele se esforçava para obter o melhor pump e entrar profundamente no tecido de seus ombros em cada treino. Assim como com qualquer outra parte do corpo, Marcus combina levantamento de peso, composto pesado, com exercícios de isolamento de peso leve a moderado ao treinar bíceps. No começo do treino, ele vai para a queima máxima em seus músculos fazendo um exercício de peso livre. Depois disso, ele imediatamente prossegue para o exercício que isola o mesmo músculo, por exemplo, rosca direta com halteres em pé seguido de rosca direta com máquina sentado. Como sempre, Marcus presta bastante atenção à sua forma ao treinar bíceps. Ele não balança os pesos apenas para cima e para baixo. Em vez disso, ele move o peso lentamente, certificando-se de contrair o músculo no topo do movimento. Dieta. Em média, Marcus Hull consome 7.000 calorias por dia. Ele diz que consumir tantas calorias nunca é fácil. No entanto, o que torna isso ainda mais difícil é que Marcus obtém todas as suas calorias exclusivamente de fontes de alimentos limpos. Aqui diz Marcus Hull: coma porcaria e você vai parecer uma porcaria. Não é fácil comer tanta comida boa o tempo todo,
Mas é isso que é preciso para ficar enorme. A menos que você faça isso, não perca seu tempo treinando duro, ou então será em vão. Durante seu tempo competindo no circuito profissional, Marcus lutou contra alguns dos melhores fisiculturistas da história, incluindo Ronnie Coleman e Jay Cutler. Essas pessoas influenciaram Marcus a trazer sua melhor versão ao palco, superando seu melhor físico ano após ano. Marcus Rühl é um fisiculturista profissional alemão que, em seu auge, ostentava um dos ombros mais impressionantes já vistos no fisiculturismo. No entanto, Marcus não planejou inicialmente se tornar um fisiculturista. Durante sua infância e durante toda a puberdade, Marcus jogou futebol de alto nível por seu time na Alemanha. Ele esperava que, com suas performances, ele chegaria ao nível profissional no esporte. Mas então, um dia, Marcus recebeu uma pancada forte no joelho, colocando seu futuro no futebol em questão. Como parte do processo de recuperação, Marcus começou a treinar na academia. Assim que viu as mudanças em seu físico devido ao levantamento de peso, Marcus decidiu ir atrás do fisiculturismo em vez do futebol. Desde então, Marcus se tornou um fisiculturista profissional com realizações notáveis no esporte. Marcus Rühl era um indivíduo que tinha grandes ambições para si mesmo, desde criança. Primeiro, ele demonstrou isso por meio de performances de futebol, destacando-se no esporte desde jovem. Então, ao entrar no fisiculturismo, Marcus não ficou menos impressionante. Em apenas alguns anos de treinamento com pesos, ele esculpiu o que possivelmente seriam os melhores ombros da história do fisiculturismo. Ele nos mostrou que você deve ousar sonhar alto, porque grandes sonhos, acompanhados de ação radical, podem permitir que você alcance seu potencial máximo.